Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Residência fiscal e domicílio fiscal. Parece que estamos a falar da mesma coisa, mas afinal não estamos. E quem nos vai explicar isto é Andréa Batoca, é docente na pós-graduação de Direito Fiscal e Empresarial. Viva André, bem-vindo a este podcast. Muito bom dia. Vamos tentar perceber isto. Parece que é uma coisa simples, mas afinal são duas coisas diferentes. Vamos começar pelo mais simples. O que é residência fiscal? Ora bem, de acordo com o nosso código do IRS, nós temos que partir de um conceito que define que as pessoas que são residentes e consideradas residentes em território português, no nosso país, estão sujeitas à incidência, à aplicação do IRS, ou seja, do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, e vamos só falar aqui na vertente das pessoas singulares, incluindo aqueles rendimentos que são obtidos fora do nosso país. Tendo a pessoa... Independentemente de eu obter o rendimento em Portugal ou no estrangeiro, seja noutro país, seja numa zona offshore, seja onde for, eu tenho que o declarar aqui. Tenho que o declarar cá porque a residência é um elemento de conexão que define a aplicação da lei fiscal no espaço. Funciona, em termos simplificados, em função do local em que nós estamos, nós somos considerados residentes para efeitos fiscais. Se eu tenho residência fiscal em Portugal, eu sou tributado em Portugal. Sim, mas temos de distinguir aqui um conceito importante, que a tributação em Portugal dos rendimentos que são obtidos por pessoas singulares que residam em território português tem esse elemento de conexão que é a residência. Se nós quisermos tributar os não residentes, quanto aos rendimentos que são considerados obtidos em Portugal, nós aí temos que definir o elemento da conexão da fonte do rendimento. Ou seja, ele não é considerado residente em Portugal, mas o seu rendimento é proveniente do ordenamento jurídico português, do território português. Então pode ser tributado cá, ou será tributado cá? Será tributado cá. Mesmo que não seja residente fiscal em Portugal? Aí tem que, sim, mesmo que não seja, aí o critério muda em função da fonte, que é, neste caso, a proveniência. Neste caso específico, de que pessoas estaremos a falar? Ora bem... Estrangeiros a trabalhar em Portugal? Sim, pode ser. Podemos ter estrangeiros a trabalhar em Portugal e a fonte do rendimento é portuguesa. Agora, como é que nós definimos, e obviamente que o legislador teve que ter esse trabalho, um trabalho aqui casuístico, como é que nós sabemos que alguém é considerado residente em Portugal para efeitos fiscais? Temos aqui um artigo-chave do Código IRS, que é o artigo 16, e que motiva muita discórdia no ponto de vista prático. Mas é o que define a residência fiscal. Define os critérios para alguém ser considerado residente fiscalmente em Portugal. Em primeiro lugar, são aquelas pessoas que no ano a que se referem os rendimentos tenham permanecido mais de 183 dias, corresponde a 6 meses, seguidos ou interpolados em qualquer período de 12 meses com início ou fim do ano em causa. Por isso, aqui o número mas chave são 6 meses. 183 dias. Sim. Pode ser interpolado, ou contagem interpolada, ou de modo seguido. Esse é o número-chave. 183 dias. Para ser mais do que isso, é considerado residente fiscal em Portugal. E tem também outro critério, que é, tendo permanecido menos tempo do que esse prazo, disponham em Portugal, em qualquer dia desse período, uma habitação em condições que façam supor que há aqui uma intenção atual de a manter e que sirva como residência habitual. Claro está que este segundo critério não é tão objetivo como o prazo definido dos 6 meses. Dos 6 meses, 183 dias. E o que isso motiva, muitas vezes, uma avaliação caso a caso. São regras que não são, neste segundo critério, quanto à residência não é tão universal, não é uma regra tão universal, será exatamente. Esta primeira regra impõe, a primeira regra
do prazo de 183 dias impõe que uma presença física no território português, ou seja, tem que estar a pessoa fisicamente em Portugal mais de 183 dias. Agora, o segundo critério, a doutrina e a jurisprudência têm que definiram aqui uma avaliação que determina uma prova de conexão objetiva, ou seja, uma ligação objetiva a Portugal e que impõe uma análise caso a caso. Por isso, temos que avaliar se a pessoa permaneceu em Portugal, segundo, se tem ou não uma habitação e, terceiro, se essa habitação ou serve e é mantida e ocupada como uma residência habitual. Pode ser mera... Tem que ter estas características. Se vier cá passar férias, não cumpre esses critérios, claro. E por vezes acontecem situações em que a pessoa tem só uma casa de férias, vem cá e a autoridade tributária é levada a uma interpretação de que é considerado residente fiscal também por este critério. Pelo segundo critério. Pelo segundo critério. Agora, considerar residente em Portugal um indivíduo, uma pessoa singular, que apenas muda a sua residência, mas que não cumpra a sua residência, ou tenha uma habitação, mas que não cumpra esse critério dos 183 dias, motiva sempre, se me permite a expressão, a discórdia e a divergência entre o contribuinte e a autoridade tributária. É muito importante ter esta noção que a avaliação do modo de utilização dessa habitação, falamos de uma habitação que tem que ter uma característica de haver um hábito e uma manutenção, uma ocupação regular, é muito importante e constitui aqui um objeto de prova que cabe, e é bom que os nossos ouvintes fiquem cientes disso. Em primeiro lugar, essa prova cabe à autoridade tributária, se quiser demonstrar que efetivamente esse segundo critério será para aplicar. Essa residência é uma residência habitual e tem que provar que ele tem essa intenção e que mantém essa residência com caráter de habitualidade. Porque, como dissemos, o contribuinte pode permanecer fora de Portugal, em qualquer país, e não apenas no país da sua residência legal. Não é? E isso não quer dizer que o torne um residente fiscal em Portugal. André, ajude-me a perceber então aquela minha dúvida inicial. Se já definimos agora até qual é o artigo que define e enfim, para quem não reside habitualmente em Portugal, esse critério de 6 meses e depois o outro critério que não tão objetivo para definir se será tributado aqui ou não. Mas qual é a diferença então entre a residência fiscal e o domicílio? Ora bem, o primeiro conceito está relacionado exatamente com essa conexão ao nosso território que determina que a pessoa seja considerada, no limite, um pagador de impostos em Portugal. Ora bem, este conceito é distinto do domicílio fiscal e nada melhor do que a lei, porque a lei traz-nos o conceito objetivo, é o artigo 19 da Lei Geral Tributária, de domicílio fiscal, que nós muitas vezes, no senso comum, associamos à residência fiscal, mas que do ponto de vista jurídico não é, e são conceitos distintos e é importante, eu procurei também esta distinção até para elucidar os nossos ouvintes, porque o domicílio fiscal é o local da residência habitual, é considerado domicílio fiscal. Outra coisa... Se eu tiver duas casas, uma de férias e uma de habitação, aquela que é habitualmente fiscal... presume-se que é a residência... Aliás, que é a residência habitual e que, assim, será o domicílio fiscal. Aliás, será para onde me escrevem. Agora, outra coisa é... pegando no seu exemplo, imagine que indica a morada da casa de férias e nunca vai lá. Mas diz, não, mas o meu domicílio fiscal é na casa de férias. Porque eu decidi assim. Se mudou, o ónus e a obrigação da comunicação está do seu lado. Claro. Se não comunicar
à administração tributária, é ineficaz essa consideração que possa ter em relação ao que é o imóvel que serve do seu domicílio fiscal, enquanto não for comunicada à autoridade tributária, isso não será considerado eficaz para estes efeitos. Claro está que isto tem uma importância em sede de IRS, porque é o rendimento que vai estar associado sempre, e voltamos aqui atrás, Àquele que será o domicílio habitual. à residência habitual. Onde supomos que a pessoa efetivamente resida. Não é? Em tese podem corresponder, mas os conceitos são distintos. Domicílio fiscal e residência. Na maior parte dos casos fiscal. corresponderá um ao outro, mas nem Eu diria sempre. que a maior parte dos nem casos sempre. deveria corresponder, mas nem sempre. E importa reter que, em relação aos residentes, o local do domicílio fiscal vai coincidir com a sua residência habitual. Por isso, há aqui uma sintonia entre estes dois conceitos. estes dois conceitos, no que diz respeito àqueles que são considerados residentes em Portugal. Residentes em Portugal, do ponto de vista, obviamente, fiscal. Agora, esta questão de saber se alguém é ou não residente em Portugal é independente do domicílio fiscal, porque aquele que transferiu a sua residência para o estrangeiro não pode ser mais considerado residente em Portugal, mesmo que nos registros da administração fiscal esteja lá indicado como domiciliado em Portugal. Mas se eu emigrar então para um país, para a França, para a Alemanha, para o Dubai, para qualquer lado, eu deixo de ter a residência fiscal aqui, passarei a residência fiscal para o estrangeiro? Sim, se preencher os critérios lá, sim. Outra coisa é se o senhor esquece e deixa cá o registro da autoridade tributária, é dizer, um domicílio fiscal está num determinado imóvel em Portugal, mas isso não é prova suficiente para ser considerado residente fiscal ou para existir aqui um domicílio. Porquê? Porque a residência fiscal é um conceito que tem uma vertente até internacional, não é? E o domicílio fiscal não afasta esse conceito de residência fiscal. Pode ter cá um registro, mas esse registro não vai sobrepor-se às regras de direito que determinam onde é que será considerado residente fiscal. Naturalmente, será lá tributado, se for. Será lá tributado. Pelo facto de ter cá o domicílio fiscal, não tem implicações para o pagamento. Se viver no estrangeiro, trabalhar no estrangeiro, como acontece com tantos imigrantes portugueses. Não é? Exatamente. Agora, é importante também que, se o contribuinte se esquecer ou não comunicar à autoridade tributária a mudança do seu domicílio fiscal, nem a alteração do seu estatuto de residência, porque decidiu, vou emigrar, por exemplo, para um país bonito, e não comunico nada, posso ter uma surpresa. Mas a autoridade tributária tem que ter também aqui a salvaguarda que isso não pode substituir-se às regras que definem, e as regras que estão definidas no nosso ordenamento jurídico e também no outro ordenamento jurídico. Mas nesse caso já me caberá a mim provar isso. Em primeiro lugar, caberá a si o dever de mudar, e de comunicar. Em segundo lugar, se não o fizer, a autoridade tributária também não pode partir automaticamente para o considerar residente em Portugal, porque, entre aspas, houve aqui um esquecimento dessa mudança de residente. Há aqui regras importantes, mas esse esquecimento de mudar o domicílio não tem, por si só, o condão de converter aqui o contribuinte em residente fiscal. Residente fiscal e pagador. Em última instância. Não tem esse condão. Há, se calhar, dois caminhos que temos aqui que trilhar para completar este nosso raciocínio sobre estas diferenças entre aquilo que é residência fiscal e o domicílio fiscal. É que Portugal não é todo igual territorialmente. Eu posso ter mais vantagens de morar num determinado local do país. Estou a pensar entre o continente e as regiões autónomas e ser taxado lá, porque efetivamente resido lá. Por exemplo, há pequenas diferenças, não é? Nas regiões autónomas há, por opção da autonomia e também, obviamente, com o abrigo das regras constitucionais que permitem isso,
há benefícios fiscais, ou seja, um regime fiscal nas pessoas singulares que serve de incentivo e também para as empresas, acima de tudo muito pensado também para as empresas. E se pensarmos numa outra realidade que ouvimos falar em termos de chavão do Golden Visa, não é? Aquele acesso a um cartão dourado que permite, a partir de determinado investimento, obter uma autorização de residência em Portugal, que no limite vai traduzir-se na obtenção e na permanência em Portugal. Também o legislador veio definir, por exemplo, critérios em que considerou, e aconteceu no início, havia um grande incentivo para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e agora há uma restrição em que esse benefício só é concedido se for investido, em termos gerais, em certas áreas consideradas de baixa densidade, onde ainda se mantém esse benefício. Sim, respondendo à sua questão objetivamente, há diferenças em determinadas regiões e, por exemplo, regiões do interior que até criam também apoios ao nível da captação das empresas com redução de taxas que estão definidas. Sim, é o que as autarquias podem fazer, é trabalhar essas taxas. Exatamente. Não... Há muitas autarquias que criam até ninhos de empresas, até na vertente digital, com incentivos fiscais. Mas e fugindo agora aqui, se calhar, dos privados, do indivíduo e do IRS, também pode haver diferenças no IRC, naquela tributação que se faz às empresas? Sim, claramente. Pode haver e, como disse, é uma estratégia definida pelas autarquias, definida pelas regiões autónomas, precisamente para as tornar atrativas do ponto de vista empresarial. Sim, e captar, porque o rendimento, a tributação do rendimento dessas empresas vai ser depois localizado nessa vertente, nesse âmbito. E se pensarmos num tema que suscitou alguma polémica, na região autónoma da Madeira dizia-se que tínhamos um offshore. Um offshore não é nada de ilegal. Contrariamente ao que muito se ouve... Ao senso comum, ao bom entendimento. Sim. Nós temos há muito tempo que é um regime fiscal. É preciso declarar as coisas. Obviamente e por ser um regime especial, também está sujeito a uma tributação especial. Uma pessoa pode ter o seu rendimento associado a um regime designado por offshore, tem benefícios, não é? Tem uma tributação mais favorável, mas de acordo com o critério do legislador português, define quais é que são esses ordenamentos que estão sujeitos a uma tributação especial pelo facto de ter lá rendimentos provenientes. No caso da Madeira, nós tivemos e temos, tem sido objeto de várias alterações, que serviram para captar precisamente empresas para se deslocalizarem, mudarem a sua sede para a região autónoma da Madeira e beneficiarem de taxas mais reduzidas. Obviamente que isto tem uma contrapartida. No caso concreto, o objetivo era captar investimento para a região autónoma da Madeira, que implicava que, por exemplo, as empresas tivessem que estabelecer determinados postos de trabalho lá, tivessem que alterar, ter a sua dinâmica empresarial muito focada e investir no próprio território, que é o que acontece muitas vezes nesses territórios. Uma das condições é uma captação de investimento para o seu território. Senão não faria sentido eu estar a criar um regime fiscal favorável e procurar que o meu território não se desenvolvesse. Obviamente que isso tem motivado alguma discórdia, até contencioso, até a nível europeu, mas também gostaria de realçar que esse mecanismo, em especial no caso da região autónoma da Madeira, serviu para um grande impulso e grandes empresas que continuam até a investir e noutras áreas de Portugal devido a esses benefícios. Por isso este conceito de domicílio e de residência aplica-se tanto a indivíduos como a empresas, então. Sim, e tem aqui uma importância. Nós estamos a analisar na vertente do IRS, a residência fiscal, porque na vertente das empresas tem outras regras distintas. E até há mais essas diferenças que, por exemplo, os municípios podem colocar tornarem-se mais atrativos. Mais pensado para as empresas. Os municípios que fazem essa captação, por exemplo, Lisboa tem isso há muitos anos, e outros municípios do interior e as regiões autónomas, mais vocacionado para as empresas, que naturalmente, indiretamente, se eu sou sócio de uma empresa que vai ter um benefício fiscal, também poderei vir, e a empresa é tributada com um valor menor, quando esse rendimento for tributado, passar para a esfera individual, o ponto de partida já será aqui um rendimento superior, não sujeito a um imposto tão elevado. André, há outra coisa que me pareceu importante definir,
confesso aqui a minha ignorância no campo do direito fiscal, cruzei-me com o conceito de contribuinte ou de residente não habitual. O que é isto de um residente não habitual? Em termos gerais, é um estatuto que é assim designado. O estatuto de residente não habitual é um regime especial que já foi criado há largos anos, que impõe ou determina aqui uma redução do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, sobre o IRS, durante 10 anos, a novos residentes estrangeiros de qualquer nacionalidade e a cidadãos portugueses que tenham estado imigrados mais de 10 anos. Em termos gerais, era este. Que voltem, sim. Exatamente. Até era designado por o programa Regressar. Regressar. Que teve sim. grande Mas este captação. programa continua ativo? Sim, mas teve aqui uma alteração logo no final do ano de 2023, mudando aqui os critérios para, no caso do programa Regressar, que determinam que os portugueses que tenham estado no estrangeiro possam continuar a beneficiar. Lá está, nós ouvimos muito nas notícias aqui um bocadinho o que se tornou desculpa a expressão, um mito urbano, que terminou o regime do residente não habitual, o que não é verdade, porque foi anunciado que iria ser revogada a partir do início deste ano, mas o legislador teve aqui um bocadinho de bom senso e criou uma situação transitória que ainda permite a possibilidade de aceder a este regime até 31 de março de 2025. Foi através do regime que... Portanto, um imigrante queira regressar e voltar a viver em Portugal ainda pode beneficiar deste estatuto do residente não habitual. São regimes distintos. Este estatuto de residente não habitual é mais pensado para estrangeiros. Os estrangeiros. E os estrangeiros que queiram inscrever-se como novos beneficiários, ao abrigo desse ainda o podem fazer até março de 2025. Podem fazer, mas o problema é que têm que cumprir com as exigências, voltamos ao conceito, da residência fiscal em vigor até 31 de dezembro de 2023. Ou seja, há um regime transitório, porque nós já podíamos ter em 2023 pessoas que estavam cá e eram consideradas residentes fiscais. Ainda podem pedir esse regime. Exatamente, e podiam cumprir esse requisito. Têm que estar inscritas. Para depois de 2023 acabou. Aí já é mais difícil. Sim. Ou seja, ainda assim, para quem cumpre essas condições até 31 de dezembro de 2024, o legislador estabeleceu requisitos adicionais. Por exemplo, tem que existir um contrato de arrendamento, existir um contrato de trabalho, entre outras exigências que vou simplificar. Mas porque estas exigências? Voltamos àquelas características que analisámos, demonstrar aqui uma habitualidade e uma ligação efetiva ao nosso território. Por isso, o Estatuto de Residente não habitual não acabou, apenas temos um regime transitório que nos vem determinar aqui algumas regras específicas que, num determinado período de tempo, ainda até 31 de dezembro, seja considerado residente para efeitos fiscais e, após isso, tem que se tornar residente fiscal até 31 de dezembro de 2024, declarando que tem esses elementos: o contrato de arrendamento, o contrato de trabalho, o contrato de promessa, de aquisição de um direito real tenha sido celebrado até 10 de outubro de 2023. Eu sei que se torna um bocadinho confuso, porque nós estamos a falar de um regime transitório, mas temos que olhar para o passado pensando em regras que vão valer para o futuro. Ainda durante algum tempo. Sim. E por vezes não é muito fácil, e digo pela minha experiência, implica que uma atuação muito cuidada numa análise caso a caso. O programa Regressar continua ativo para os imigrantes portugueses? Continua ativo, mas com regras mais limitadas, mas que continuam também a motivar. Eu digo-lhe, olhando para o passado, eu também tive a oportunidade de escrever sobre isso, foi utilizado até numa área, por exemplo, foi utilizado para captar jogadores de futebol, o caso mais célebre de Di Maria, o jogador do Benfica, que beneficiou desse regime, porque já tinha estado em Portugal e regressou, entre outros trabalhadores que tinham tido a residência fiscal,
e que acabaram por É verdade, beneficiar. estive lá no regresso dele. E fez muito bem, André, fez muito bem. Muito obrigado pelo tempo que vou despender aqui a explicar-nos aquilo que parece que é a mesma coisa, mas afinal não é. São conceitos diferentes. A residência fiscal é uma coisa, o domicílio fiscal é outra, apesar de poderem coincidir, também podem de forma alguma não coincidirem e divergirem. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nos trouxe a ajudar a perceber uma matéria que parece fácil, mas que afinal é um bocadinho mais complexa. Muito obrigado eu pelo convite e espero que seja muito útil. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.